Quando me falaram para dar um tema, eu falei assim, vamos falar sobre o pecado segundo o Espiritismo. Mas na realidade, a minha questão é, existe pecado no Espiritismo? O termo pecado existe no Espiritismo? Se a gente pensar que todos nós vivemos em sociedade e que para que nós possamos viver de forma organizada, nós precisamos ter normas, precisamos ter leis, certo? Se por um acaso algum de nós transgride essa lei, viola, nós vamos passar um processo de, digamos assim, vamos me pegar, vamos me prender, vamos me julgar, condenar ou não. Se condenar, eu vou ser preso. E o que é essa prisão? O que é essa punição nesse sentido civil? É tirar a minha liberdade, que na realidade é o que é mais importante na vida de um homem, é a sua liberdade. E por que fazem isso? Uma maneira dele refletir, de pensar no que fez e não fazer novamente. Ou seja, é uma espécie de aprendizado. É uma espécie não. É para ser, teoricamente, um aprendizado. Agora, o termo pecado, na realidade, o que é? Também é uma transgressão, uma violação de leis, de normas, mas ele é muito usado, ele é muito relacionado no contexto religioso. Ele é muito usado no contexto religioso. Por quê? Eles pegaram, na realidade, a nossa crença, a nossa fé, o que a gente mais acredita, que é a nossa religiosidade, e colocaram um nome, seja Deus, seja qualquer tipo de divindade em que nós acreditamos, seja qual o nome que quiserem dar. E eles colocaram esse Deus, essa divindade, de uma forma muito soberana, uma forma muito austera, e que simplesmente chega e fala, olha, se você não seguir as minhas leis, eu vou te castigar. E qual foi a forma que de repente eles enxergaram para castigar essa pessoa que transgrediu a lei? Tirando exatamente o quê? A liberdade de esperança de ir para o paraíso. O que é o paraíso? Um lugar que a gente se sente bem, um lugar que a gente sente prazer, um lugar santo em que tudo é possível, todas as alegrias vão acontecer para a nossa vida. Então, na realidade, eles colocaram Deus, ou essa divindade, ou o nome que quer que seja, como um manipulador. Eles manipulam as nossas ideias, o nosso modo de pensar, como se nós fôssemos marionetes. E se de repente você for contra determinada regra que ele impôs, porque sim, Deus, religiosamente falando, impõe suas regras, você está fadado a ir para o inferno. Sabe? Tipo, eu estou te tirando o direito de ter esperança de viver num lugar bom. Então você vai para um lugar ruim. Ou então simplesmente, olha, eu vou te deixar de escanteio por um tempo aí, depois eu decido o que eu faço com você. Então, na realidade, então esse é o castigo, e esse é o pecado. Religiosamente falando assim, e resumidamente falando também. Agora, se a gente sair dessa parte religiosa e a gente começar a pensar, nós estamos em constante movimento. Eu estou aqui, mas eu estou em movimento, estou mexendo minhas mãos, meus órgãos estão se movimentando, meus pensamentos estão se movimentando, todo mundo aqui está sentadinho olhando para mim, mas vocês estão se movimentando da mesma forma que eu, certo? A nossa cidade se movimenta, nosso planeta Terra se movimenta, o universo se movimenta. Onde há vida, há movimento. O que é o movimento? É um conjunto de ações que nós praticamos e que ajudamos a praticar. Nesse movimento, nessas ações que nós fazemos,
vezes, elas nos trazem algum tipo de benefício, outras não. Se de repente, por exemplo, eu estou aqui, né? Aí eu resolvo de repente pegar minhas coisas e ir embora. Não aviso nada para ninguém. Eu tive vontade, eu tive a iniciativa de ir embora sem avisar ninguém. Qual é a consequência disso para mim? Ô Regina, uma bela de uma repreensão. Ô Regina, caramba, por que você não avisou? Ó, da próxima vez você não vai mais lá conversar com o pessoal. E que tipo de consequência eu trouxe para as pessoas que estão aqui dentro? De repente, a Helenice se vê obrigada a tomar o meu lugar. De repente, o Américo se viu obrigado a tomar o meu lugar. Ou seja, automaticamente, a consequência que eu trago para mim de uma repreensão, eu estou trazendo uma consequência também, digamos assim, em termos negativas, para pessoas que estão à minha volta, que estão ligadas a esse meu ato. Se de repente eu estou andando, indo embora, aí no meio do caminho eu vejo uma pedra, ali no meio. Eu tenho várias opções do que fazer com essa pedra. Eu posso simplesmente, dependendo da minha vontade, da minha iniciativa, me abaixar, pegar a pedra e jogar fora. Isso vai trazer uma consequência. Embora eu não saiba, se de repente alguém vem atrás de mim e escorrega e cai, eu não vou saber. Essa consequência eu não vou saber. Mas de alguma forma vai voltar para mim. Porque, gente, nós vivemos num universo. Tudo que nós somos energia pura. Qualquer coisa que nós façamos vai voltar para a gente. Se eu pegar um perfume e espirrar aqui, eu vou sentir o cheiro. Um cheiro bom, de um perfume bom. Vocês também. Por quê? Porque nós fazemos parte do mesmo universo. Se eu pegar uma água insalubre, mal cheirosa, e espirrar, vocês também vão sentir como eu. Ou seja, eu posso não saber da consequência, mas alguma consequência boa da pessoa que foi atrás de mim, que eu nem sabia que tinha ido, não ter escorregado e caído, vai voltar para mim. Aí de repente eu estou passando, vejo a pedra e resolvo, vou dar a volta. Está aí até agora, ninguém tirou, não sou eu que vou tirar. E vou embora. Veio a pessoa, não veio a pedra, trupica, cai e se machuca. Eu não sei se a pessoa veio atrás de mim. Mas a consequência dela ter caído, ter se machucado, é minha. Independente ou não de eu saber se ela foi e caiu. Justamente na mesma linha de eu espirrar o perfume. Tem o lado bom, a consequência boa de uma atitude boa. E a consequência não tão boa de uma atitude não tão boa. Porque tudo vai depender da minha vontade e da minha intenção. Se voltando rapidinho para a mesma pedra, eu olho a pedra, olho o Isaías ali no fundo, assim, você mesmo. Eu simplesmente miro, taco a pedra na cabeça dele. Eu tive a intenção, a vontade e a ação. A consequência, além dele estar todo machucado, com uma pedrada na cabeça, vai se voltar totalmente contra mim. Sim. Eu fui a responsável. Eu fui responsável, única e exclusivamente, por ele ter se machucado com a pedra. E além da responsabilidade de eu ter tido a iniciativa, eu tenho a responsabilidade dele ter se machucado. Tá vendo? Tá bom? Assim, mais ou menos? Tá fácil de entender? Mas aí, então, gente, e nós, né, no caso, nós acreditamos que nós, espíritos, nós estamos em constante processo de evolução. E, diga-se de passagem, espíritos encarnados, como os que estão aqui, e desencarnados também, tá? Não é porque morreu que não deixou de ser. Quando eu morrer, eu não vou deixar ser a Regina que eu sou agora. Porque o que morre é a carne, o espírito continua. E o que me comanda é o meu espírito. Então, na realidade, o que acontece? Por que isso acontece? Por que toda essa
essa vontade, de repente, essas consequências do que nós causamos, por que de repente acontece isso? A gente não está em processo de evolução? Tudo na vida são etapas do nosso processo de evolução. Se eu for numa escola, se eu for para a escola, Papai do Céu chega aí e joga eu lá. Aí eu aprendo, eu vivo lá um ano, no final do ano ele chega e fala, e aí, passou de ano? Eu vou falar, não por quê? Porque eu não estudei. Tá bom. Então, vou te dar a chance agora de você estudar. Então, quanto mais e mais nós, digamos assim, demoramos para aprender, mais e mais nós vamos ter chance, sim. Mas mais e mais vai acumular, digamos assim, as consequências das coisas que a gente devia ter feito ou das coisas que a gente não devia ter feito. Se eu, Regina, de repente, ficar uma semana sem limpar minha casa, a sujeira vai chegar num montante, certo? Se eu ficar 2 semanas sem limpar a casa, vai aumentar. E 3 semanas, vai aumentar. Até que uma hora eu chego e falo assim, gente, não tem mais um copo para tomar um copo d'água. Tudo bem que em 3 semanas, para meia dúzia de copo, né? A conta não está muito certa, mas aí simplesmente o que eu vou fazer? Eu vou ter que lavar um copo. Bom, lavei o copo. Deixa eu aproveitar então, já que eu estou aqui, vou lavar os pratos, vou lavar, enfim, vou lavando as coisas, coloco tudo em cima da pia e começo a enxugar. Bom, já está aqui, eu vou guardar. Só que o armário está sujo. Aí eu vou falar, não, gente, não tem condição de eu colocar a louça limpa dentro do armário sujo. Então eu vou limpo o armário. Mas aí, vamos ver a verdade, o tempo que eu gastei para lavar aquele bando de louça, o tempo que eu gastei para limpar aquele armário muito sujo, e aí eu olho para trás e falo, gente, mas não é só isso que está sujo, tem mais coisa suja. Quanto tempo eu vou demorar para limpar tudo isso? E aí a gente para e pensa, o que é melhor, de repente, limpar um pouquinho por dia ou deixar acumular tudo? Porque no dia seguinte eu vou, não, tudo bem, eu vou limpar o banheiro hoje, então, já que eu resolvi mudar minha vida, vou limpar o banheiro. Só que eu tenho que limpar o banheiro, tenho que limpar os outros cômodos e manter limpo aqueles que eu já limpei. Ou seja, acumula demais as coisas que a gente tem que fazer para resgatar os nossos erros. Por exemplo, se você está numa faculdade, você passa de ano, mas ficou independência de 4 matérias. Tá, você passou, você vai para o segundo ano. No segundo ano você tem que estudar as matérias do segundo ano, mais as 4 matérias do primeiro. Aumentou ou não aumentou o seu trabalho? Então, na realidade, gente, tudo que a gente faz, tudo que a gente passa, nossos sofrimentos, nossas dores, são consequências de atos que nós mesmos cometemos. E quanto mais você tem a iniciativa e a vontade de ir por um lado que de repente não é exatamente aquilo que você sabe que é o lado bom, porque você começa a ter consciência do que deve e não deve ser feito, maior a responsabilidade sobre os nossos atos e maior as consequências sobre esses atos cometidos. Então, por isso que, na realidade, o que existe para nós é a lei de causa e efeito. Ela é uma lei divina, uma lei natural. E essa é uma lei que engloba várias leis. A lei da liberdade. Você tem liberdade para fazer o que você quer, entre aspas, que eu já vou falar. A lei moral, porque você tem consciência do que você pode ou não pode fazer. E várias outras leis envolvidas, as nossas leis naturais da vida.
Picasso, ele tem aquela frase dele no Primeira Carta aos Coríntios, é isso? Então, acho que é aquela... tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acho que é isso, né? Então, o que é tudo me é lícito? Eu posso fazer tudo. Mas será que tudo que eu posso fazer é benéfico para mim? E vivendo em sociedade como nós vivemos, será que é benéfico também para as pessoas que estão à minha volta? Porque a gente tem que começar a pensar, tem que pensar nisso. Se eu vivo em sociedade, eu não estou sozinha, eu necessito dos outros para sobreviver. E se eu necessito dos outros para sobreviver e eles necessitam de mim também, que é uma troca mútua, se eu prejudicar ele, eu vou estar prejudicando a mim. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa é a lei do livre-arbítrio, né? Só que a gente pode falar uma coisa. Na realidade, falar não, a gente pode garantir uma coisa. A gente não tem liberdade para tudo, não. A nossa liberdade não é absoluta. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Nossa liberdade não é absoluta, não. Porque a partir do momento que eu tenho liberdade, o meu irmão também tem. Ela também tem, você também tem. Todo mundo tem sua liberdade. Então a minha liberdade vai terminar exatamente onde começa a sua. Então eu não posso fazer o que eu quero. A partir do momento que eu acabo ultrapassando o limite da minha liberdade entrando na sua. Eu posso jogar a pedra lá fora? Posso. Só que a minha pedra vai atingir o Isaías. A liberdade dele, eu penetrei nessa liberdade. Então, na realidade, não é tudo que me convém, não. E não é tudo que eu posso, não. Aí vamos pensar agora. Por enquanto a gente pensou nas causas que nos fazem ter umas consequências ruins. Porque também a gente pode ter consequência boa, como o exemplo de eu pegar a pedra e jogar no lixo e a pessoa que vem atrás não cair. Tá? Mas aí a gente pensa assim, tá, então se não existe pecado, se não existe castigo, por que uma criança recém-nascida nasce sem cérebro, nasce com as perninhas viradas, nasce com uma doença, sabe, tipo assim, nasce, ou seja, com alguma deformação muito grave? As nossas ações, a partir do momento que nós vivemos várias vidas, as nossas ações, elas, dependendo de como nós agimos, elas podem se ampliar, né? As consequências relacionadas a essas ações. E quanto mais ampliadas, maior o sofrimento, como já falei. E às vezes, essas consequências, elas não vêm numa vida só. De repente, nós estamos num processo de aprendizado ainda muito lento, porque nós ainda não alcançamos a vontade necessária e nem a consciência necessária para entender o que realmente, o que somos e o que devemos realmente, como devemos realmente agir. Então, o que acontece? Muitas vezes, essas consequências vêm até parceladas em várias vidas, entendendo? Ou numa só, não necessariamente na próxima encarnação, pode ser em várias. E aos poucos você vai aprendendo, porque a gente não aprende tudo de uma vez só. Nós podemos ter várias matérias, mas tem algumas matérias que nós temos muitas dificuldades. E precisamos voltar a estudar aquela mesma matéria para poder compreender, sim. Aí a gente chega e fala, nossa, essa criança nasceu com esse problema, que judiação. Aí pensa assim, nossa, como é que pode, né? É lei do karma, né? É karma. Karma é muito usado no hinduísmo.
Mas na realidade não é a lei do karma o que é? Eu matei meu vizinho na última encarnação, então nessa eu vou morrer porque um vizinho me matando também. Olho por olho, dente por dente, e vocês podem pensar. Mas na realidade a gente não acredita nisso. A gente não acredita que não é porque eu matei meu vizinho na próxima que nessa eu não posso vir com ideias totalmente diferentes e em vez de querer matar ele também, eu posso ajudar. E exatamente ao meu modo de agir conforme eu vou vivendo a minha encarnação presente é que vai definir o quanto o meu débito vai ser atenuado. Porque eu adquiro um débito, tá? Dependendo do ato que eu cometi, gerou uma consequência ruim, eu adquiro um débito, eu vou ter que pagar. Mas esse pagamento pode ser atenuado. E muitas vezes mesmo nós escolhemos passar por tal provação. Por de repente a gente se achar, ter se arrependido a ponto de chegar e falar assim, eu quero passar exatamente a mesma coisa que eu fiz o meu vizinho passar. Porque eu fui muito ruim. Então eu mereço que sejam ruim comigo também. Ou simplesmente porque você quer chegar assim, viu? Será que não tem jeito de pular umas etapas não, para me avançar um pouquinho mais rápido? Aí ele fala assim, tem, só que vai exercer, você vai ter que estudar um pouco mais do que você está acostumado. Aí se você aceitar. Então, na verdade, gente, é triste ver uma criança com problema, é triste ver um ente querido nosso com uma doença muito séria. É triste, lógico, todo mundo aqui já passou por alguma perda, todo mundo aqui já passou por alguma dificuldade, e a gente se sente perdido, confuso, pensando por que comigo. Mas a partir do momento que a gente tentar entender, pelo menos tentar, que a gente teria que ter passado por isso mesmo, ou aquele nosso ente querido, por exemplo, um pai que eu perdi, de repente, sofrendo muito, ele teria que ter passado por aquilo. E eu, estando junto, teria que ter passado junto com ele. É difícil a gente aceitar isso, porque dói, sim. Mas quanto mais a gente tentar aceitar, não vou dizer que vai doer menos, mas talvez a gente consiga ver esse tempo passar mais rápido. E aceitar a resolução, né? Aceitar o fim dessa história. Com mais fluidez no pensamento, com mais facilidade de entendimento mesmo. Tem uma historinha que eu escutei do Dutra, que eu não vou dizer lembrar nome, não lembrar nada, mas eles tinham um homem que trabalhava com eles junto e que na cidade, ele tinha na cidade eu não sei se era uma venda, um comércio, alguma coisa assim. E ele chegou para trabalhar de manhã e as portas escancaradas, muita coisa roubada, e o que não conseguiram roubar, totalmente destruído. Nossa, ele chorou muito, porque foi muito difícil ele conseguir aquele estabelecimento, e era dele que dependia toda a manutenção da casa dele, da família, enfim, ele ajudava as pessoas com o que vinha daquele estabelecimento. Então, foi muito difícil para ele encarar isso. Passou um dia muito ruim, muito chateado, muito tristonho, foi alguma das coisas conforme conseguia. À noite ele foi, trabalhava normalmente como ele ia sempre. Aí o Chico pegou, olhou para ele e falou, meu irmão, você está tão triste, o que aconteceu? Aí ele pegou, não aguentou, chorou, falou para o Chico tudo que tinha acontecido, ela chorou. Aí o Chico pegou, abraçou ele, ficou um abraço bem apertado, ele chorando. Aí o Chico deixou ele terminar de chorar tudo que ele tinha que chorar. Aí depois ele afastou, olhou bem para ele e falou assim,
a gente devolver as coisas dos outros, né? Ele, no momento, ele não entendeu. Ele falou, ué, eu estou aqui chorando, dizendo para o Chico que me roubaram, e ele disse que eu tenho que agradecer por devolver as coisas dos outros. Nesse momento, e o Chico continuou olhando para ele, dando um sorrisinho dele. Aí ele entendeu. Na realidade, ele não sabia o que ele tinha que devolver. Ele não sabia, ele não lembrava o que tinha feito. Mas na realidade ele estava pagando um débito. Ele ficou todo feliz, saltitante? Eu acho que não. Ele teve que. Mas isso deu força para quê? Para ele continuar e começar tudo de novo. E tem também aquela historinha do homem que perdeu o dedo, né? Era um homem muito simples, uma família simples, que fazia de tudo para ajudar as pessoas da cidade onde eles moravam. E que ele era muito conhecido, ele realmente sempre que podia, ele ia lá e ajudava. Se ele não conseguia ajudar com material, com cesta básica, com dinheiro mesmo, ele ajudava com conversa, com um ombro amigo, um ouvido para escutar. Aí o que aconteceu? Um dia ele foi trabalhar e ele prendeu o braço na máquina que ele usa para trabalhar. Vendo? Aí ele machucou o braço. Foi no hospital, o braço estava todo mundo achando que ia perder o braço. Aí passou por cirurgia, aí depois o médico chegou para ele e falou assim, olha, conseguimos reconstituir todo o seu braço, só o dedão que não. Ele levou um baque. Ele falou, nossa, mas como? Eu perdi o dedo? Ele, sim, o médico, mas o braço está inteiro. Toda a movimentação do braço você tem, digamos, os dedos, ligamentos, tudo, mas o dedo não. Isso mexeu com ele. E mexeu com todo mundo na cidade. Todo mundo ia para ele e falava, oh, meu amigo, como é que foi isso? Oh, que judiação, você é um homem tão bom, perdeu o dedo assim, desse jeito. Você está tão acostumado a mexer com a máquina. Como Deus permitiu? Até que um dia ele chegou, ele estava bem para baixo, ele chegou e teve uma DR legal com Deus. Falou, pô, por que você tirou meu dedo? Eu sou uma pessoa boa, eu tenho que ajudar. Eu não estou querendo nada em troca, mas também precisa tirar o pouco que eu tenho, eu quero meu dedo. Bom, à noite ele era espírito, ele foi no centro com a mulher dele, e nos trabalhos que ele frequentava, o mentor do trabalho foi para ele, ele chegou diretamente para ele e falou, ô meu irmão, meu amigo, você sabia que 80 anos atrás você era dono de um canavial? E que numa briga por nada com um dos seus empregados, você pegou o braço desse seu empregado e esmagou ele na máquina de mecânica? Você sabia que quando você viu essa cena, com os urros de dor do seu empregado, com o sangue escorrendo, você ficou louco? E que você acabou desencarnando com essa ideia fixa na cabeça? Que você foi parar no limbo com essa ideia fixa na cabeça? Que demorou muito para conseguir resgatar você? E quando você conseguiu ser resgatado, você pediu exatamente isso. Que acontecesse a mesma coisa com você, com o que você tinha feito com o seu empregado. Mas você teve uma vida digna, justa, ou seja, você atenuou esse seu débito, que você mesmo pediu. Então, só por isso você perdeu só o dedo. Então, gente, de repente, é aquela história, a gente reclama demais. Aí você vai falar, viu, é fácil para você, você não tem uma pessoa na família com tal e tal doença. Não, no momento não. Mas todo
todos nós já passamos. E foi mais ou menos o que eu falei antes. A gente vai ajudar, estar do lado, ou se é conosco, tentar realmente chegar e ter esperança e fé de que tudo vai se resolver. E que se resolva da melhor maneira possível, não como nós queremos que se resolva. Porque a gente tem a mania de querer que seja tudo feito ao nosso modo. Eu quero que seja assim. Mas de repente, não é para ser. É difícil, gente. É difícil. Não é fácil, não. Mas a gente tem que tentar ter esse compreendimento, esse entendimento mesmo, para a gente tentar aceitar as coisas que a gente acha inaceitável. Dá tempo de eu falar uma coisinha rapidinho? Esse relógio está parado. Ele Está marcando 8h20. Que horas são? Quanto tempo está falando? 31 minutos. Oi? É aquele que está chamando. Tá, então... Consegue chegar? Dá para ver? É verdade. Ele está... Eu esqueci, né? Ele está marcando 8h20. Então, na verdade, o que eu queria dizer exatamente é que a pergunta é, existe pecado? Falando rapidinho só, uma outra coisa tá bom, então não existe castigo, né? É tudo consequência dos nossos atos. Mas por que Deus não facilita um pouquinho? Gente, se eu chegar e falar para o meu filho, não ande na rodovia de bicicleta, vá no parquinho em volta de casa. Ele chega e fala, não, aqui não dá para correr, eu vou na corrida na rodovia. Chega lá e é atropelado. Só quebra a perna, não tá mais nada. Só quebrou a perna, o que o pai e a mãe dessa criança vai fazer? Castigar ele porque já está lá se debuxando no chão de dor? Não, pegar ele e levar para o hospital, certo? No hospital, de repente, ele chega e fala assim, olha, seu filho vai fazer uma cirurgia e vai ser bem doloroso. Vocês vão ter que ter muita paciência com ele. Tudo bem, pode fazer. A gente assina, pode fazer a cirurgia, pode fazer tudo o que vocês quiserem, mas salvem o meu filho. É o que o pai vai fazer. Vão levar ele para casa, vão cuidar dele, vão fazer de tudo para que ele melhore. É isso que o nosso pai faz. Porque ele não vai tirar a consequência da dor, do medo, de não poder mais ficar 6 meses sem andar de bicicleta, sem poder botar o pé no chão, por uma coisa que ele resolveu fazer, por livre, espontânea vontade dele. Porque se ele, Deus, mas Deus não não faz milagres? Ele não pode fazer isso? Pode. Mas o que nós vamos aprender se nós não passarmos pela lição? Se nós não voltarmos e estudarmos de novo o que a gente não estudou antes? Então, na verdade, na minha opinião, não existe pecado. O que existe é a responsabilidade total nossa de todas as consequências dos atos que nós mesmos fazemos. Eu acho que é isso. Viu? Passou um minuto aí. Olha, eu já vim preparado com bala, com água, para não tossir. Obrigada, gente. Agora a gente vai dar continuidade, tá?